França por estar a moderar este painel e congratular a todos vocês que se inscreveram a este evento, desenvolver, capacitar e crescer nas suas carreiras. Boa tarde, Sr. Dr. Paulo Portas, seja bem-vindo a Moçambique. O Sr. Portas, o Sr. Portas tem um currículo enriquecido. Na vida política, foi presidente do partido CDS, foi ministro dos Negócios Estrangeiros e vice-ministro no governo de Passos Coelho, líder do Partido Social Democrata, PST. Na altura, Portugal esteve numa grave crise econômico-financeira. Poderia comentar este período de austeridade em que Portugal esteve mergulhado e o seu papel na cooperação bilateral com Moçambique, em particular, e em termos multilaterais com os países africanos de língua portuguesa? Primeiro, muito boa tarde a todos, e eu acho que todos se sentem cumprimentados se eu prestar aqui uma homenagem especial a um moçambicano que fez o seu caminho, é um grande exemplo de empreendedorismo, é um grande exemplo do melhor que a iniciativa privada tem e que tem uma visão moderna do que são as empresas e do que é a África e contribui para a responsabilidade que cada um de nós tem para melhorar a sociedade em que vivemos. Refiro-me ao Daniel David e ao Grupo Soicos, que está muito ligado ao Fórum Económico e Social de Moçambique, a quem quero agradecer e dizer-vos que eu, quando venho a Moçambique, por muitas razões, sinto-me sempre tratado como em casa. Não preciso fazer nenhum esforço de compreensão e acho que as pessoas com quem eu estou também não precisam de fazer nenhum esforço de compreensão. Há uma maneira muito natural de nós nos entendermos e nos ajudarmos. Eu vou já responder à tua pergunta, mas antes, só para termos uma noção de grupo, eu ia pedir licença ao Daniel para fazer uma sondagem instantânea. E vou pedir a cada... Pensem um bocadinho. Quantos de vós querem ser empresários? Levantem as mãos. Agora, quantos de vós querem ser funcionários públicos? Tem que haver sempre uma mão que se opõe. Eu queria dizer-vos uma coisa. É um grande sinal de esperança. Eu, há uns anos atrás, fiz esta mesma pergunta no meio de uma campanha eleitoral numa instituição de ensino em Portugal e eu garanto-vos que o número de pessoas que queria ser funcionário público era superior ao número de pessoas que queria ser empresário. E aqui a maioria é esmagadora no sentido que a maioria quer ser senhora do seu destino. Parabéns. Segunda pergunta, e depois paramos a sondagem. Quantos dos que aqui estão querem ser políticos? Eu sei que a classe não está com muito bom nome em parte nenhuma do mundo. Mas não é preciso, mas é preciso ter bons políticos. Digam lá. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 9. Quantos dos que aqui estão querem ser jornalistas? Também não é uma classe que esteja com muito boa fama em parte nenhuma do mundo. 3 ou 4. Pode ser que a vida dos políticos seja relativamente tranquila. Muito bem. A vossa vida está, portanto, orientada para realizar os vossos objetivos empresariais, ainda bem. Não há nenhum país que se desenvolva sem empresas. As empresas são o sal de uma economia e, normalmente, os Estados são a pimenta de uma economia. No sentido que, normalmente, as soluções vêm da iniciativa privada e muitos dos problemas estão nas administrações. Eu vou-te responder da seguinte maneira. Esse período de Portugal
já passou. Nós, em 42 anos de democracia, tivemos 3 vezes o Fundo Monetário Internacional dentro de casa. E quando o Dr. Passos Coelho e eu fomos chamados ao governo, já tínhamos a Troika, onde está o Fundo Monetário Internacional, dentro de casa. É sempre muito humilhante para uma nação que confia em si e que, no caso de Portugal, tem séculos de história, é sempre muito humilhante ter que discutir o nosso futuro com pessoas de entidades estrangeiras que conhecem menos bem o nosso país. Mas eu devo dizer-vos que se há uma lição desses tempos que eu gostava de vos transmitir e com a qual gostava de partilhar convosco, é isto. Se querem ser soberanos e independentes, não se endividem demais. Dívidas pagam-se muito caro. Não se pagam logo no dia seguinte, mas pagam-se em perda de liberdade ou em perda de soberania. E pagam-se na geração seguinte. E eu acho que se há uma coisa que as pessoas hoje podem ter bem a convicção, é que realmente uma coisa é governar para servir as próximas gerações, outra coisa é governar para ganhar as próximas eleições. São duas coisas diferentes. E quem pretende servir as próximas gerações não pode contrair dívidas que são outras gerações a seguir que vão pagar, para além do limite razoável do financiamento dos Estados e das empresas. E, portanto, eu mesmo, como vocês sabem, eu sou uma pessoa tolerante, sou uma pessoa de centro-direita, em termos europeus, mas mesmo os meus amigos de esquerda que não gostam dos mercados financeiros, eu digo-lhes sempre uma coisa: não gostam? Então não se endividem. Porque quando se vai pedir dinheiro a alguém, como é evidente, esse alguém empresta dinheiro se tiver a convicção de que quem pediu o empréstimo vai pagar. Senão não empresta. E, portanto, o dinheiro não cai do céu. Não é de graça. É preciso ter muito cuidado com a dívida. Os países que melhor se desenvolvem são países com pouca dívida. Porque e eu estou a responder sobre o que aconteceu no caso em Portugal, a nossa dívida pública subiu em 5, 6 anos de cerca de 60% do PIB para mais de 110%. E depois houve uma crise financeira internacional que nós não controlamos, mas que teve efeitos de dominó, como hoje em dia tudo tem no mundo. Não pensem que uma coisa que acontece na Coreia do Norte, por exemplo, fica lá na Coreia do Norte. Não. Tem um impacto imediato na China, no Japão, na Coreia. Essas 4 economias são suficientes para terem um impacto na economia internacional. E quando as coisas têm um impacto na economia internacional, depois chegam à vossa casa, mesmo que vocês estejam num continente diferente. Foi o que aconteceu com a crise financeira aqui há uns anos. E Portugal ficou sem acesso aos mercados. Portanto, não se conseguia financiar. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Há uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm, que é assim: está bem, mas então vocês foram chamados para resolver o problema com a Troika. Essas 3 entidades, que são o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, emprestaram a Portugal 78 mil milhões de dólares, de euros, no caso. E obviamente não são dados. E depois não se esqueçam de uma coisa, é que vocês, para além de pagarem as tranches da dívida, vão pagar as taxas de juro. E, portanto, por todas as razões, o que eu vos aconselho na vossa geração, e eu acho que vocês têm o direito a exigir isso, em nome do vosso futuro, é que os Estados, os governos, as administrações sejam cautelosos com a dívida. Sejam
E quando às vezes é preciso fazer acordos com entidades como o Fundo Monetário Internacional, que foi o caso de Portugal, o melhor é cumpri-los e terminar o programa na data certa. Há sempre muita gente que vos vai aparecer a dizer: ai não, precisamos de mais tempo ou precisamos de mais dinheiro. Mais tempo é mais dependência. Mais dinheiro é mais dívida. Portanto, às vezes é preciso fazer um esforço, é preciso fazer um sacrifício, é preciso emagrecer o Estado. E isso tem custos. Às vezes há incompreensões, mas o essencial é que isso seja uma fase passageira. E que a seguir se recupere a confiança, se recupere a credibilidade, se recupere o investimento, porque o investimento é o que faz desenvolver a economia. E eu costumava sempre dizer isto, que eu acho que toda a gente entende. Sem confiança não há investimento. Sem investimento não há crescimento. E sem crescimento não há emprego. Portanto, se queremos pôr as coisas em ordem, primeiro temos de tratar da confiança. Foi basicamente aquilo que nós fomos chamados a fazer em circunstâncias muito difíceis, e a Troika saiu de Portugal no dia em que estava marcado que saísse, maio de 2014. E felizmente Portugal recuperou, a meu ver com um certo atraso, o grau de, o chamado investment grade, o grau de investimento, quer dizer que é um país confiável para investir, e isso é muito importante para as empresas poderem financiar, e isso é muito importante para as empresas poderem investir. E sem investimento, não pensem que as economias se desenvolvem. É o fator crítico. Investimento. Obrigada. Continuando com esta onda de investimento em Portugal, segundo a resolução do Conselho de Ministros número 152/2006, 16 ou 6? 2006. A diplomacia econômica é entendida como a atividade desenvolvida pelo Estado e seus institutos públicos fora do território nacional, no sentido de obter os contributos indispensáveis à aceleração do crescimento econômico, a criação de um clima favorável à inovação e à tecnologia, bem como a criação de novos mercados e a geração de emprego de qualidade. Que métodos em concreto adotou para promover a aceleração do crescimento econômico, a criação e a extensão de mercados e a consequente geração de emprego? Muito bem. Eu vou... essa resolução é de 2006 e é mais escrita por um governo de centro-esquerda do que por um governo de centro-direita. Porque a diplomacia económica, sim, é uma atividade conduzida pelo Estado, mas ou é feita em parceria com as empresas ou serve de pouco. E, portanto, eu faria apenas aí uma correção de linguagem envolvendo imediatamente a iniciativa privada. Isto realmente, o líder faz tudo. Mas olhem que eu também era assim no meu partido. Vamos lá ver. As relações internacionais são mais económicas do que nunca. Toda a gente acho que percebe isto. Se as relações internacionais são mais económicas que nunca, as empresas têm que perceber o que é que podem ganhar com a diplomacia e os diplomatas têm que perceber de economia. E é aqui que está a chave de uma certa mudança. As empresas têm que perceber que podem ganhar muito com a diplomacia económica e que sem elas a diplomacia económica não faz sentido. Está a entrar agora na sala uma mulher notável, que eu conheço muito bem. Como não tenho responsabilidades públicas, agora posso-lhe fazer este elogio sem ficar ninguém de beicinho, que é a senhora embaixadora Maria Amélia Paiva, que é embaixadora de Portugal em Maputo e que é um exemplo notável de diplomacia económica, como aliás já era o embaixador José Augusto Duarte, que aqui esteve durante bastantes anos. Portanto, bem-vinda, se lhe posso corresponder. Mas queria dizer-vos isto. Portanto, primeiro ponto, para se perceber. As relações económicas, as relações internacionais são mais económicas do que nunca.
Eu dou-vos alguns exemplos para vocês medirem o que aconteceu. O mundo mudou muito a partir de 1980. Vocês ainda não andavam nem a gatinhar. Ok? Mas, se vocês pensarem no que é a longa trajetória da humanidade, 30 anos não são nada. É uma gota no oceano. O que é que aconteceu a partir dos anos 80? Uma coisa que vocês ouvem dizer todos os dias: globalização. Depois outra que começam a ouvir cada vez mais: digitalização. Economia digital. Economia 4.0. É economia. É comércio. E um terceiro fator que libertou muitas energias, que foi a chamada queda do Muro de Berlim ao mesmo tempo. O que é que nasceu daí? Em pouco mais de 30 anos, o comércio mundial aumentou 9 vezes. 9 vezes mais do que há 30 anos. Bom sinal para a África e para outros continentes. Há 30 anos atrás, as chamadas economias desenvolvidas, que são os Estados Unidos, a Europa, a Austrália, o Japão, o Canadá, representavam 2/3 do comércio mundial. Hoje em dia, as economias em desenvolvimento, como a África, já representam quase metade do comércio mundial. O mundo ficou mais equilibrado entre economias em desenvolvimento e economias desenvolvidas. Outro exemplo, porque vocês veem-no todos os dias. Há 30 anos atrás, a China tinha 1% do comércio global. Hoje em dia, a China é líder mundial de exportação de bens. É o país número 1 em exportação de bens, não em exportação de serviços. Só isto alterou, só estes factos e podia enunciar muitos mais, só estes factos, o aumento do volume do comércio, o facto desse aumento ser, acima de tudo, atribuível às economias em desenvolvimento, e o facto de a China ter disparado de 1% para 13%, 14% de share em termos de exportações de mercadorias, alterou consideravelmente o mundo. Não foi através dos mecanismos clássicos da geopolítica que a China chegou à posição onde está hoje. Agora é que a China vai usar os mecanismos clássicos da geopolítica, como, por exemplo, o seu orçamento militar, para dentro de 20 anos ou 30 anos, procurar estar ao nível dos Estados Unidos. Foi através da economia que a China chegou onde chegou neste espaço de 30, 40 anos. E por isso eu falo muito em geoeconomia, que hoje em dia é uma noção tão importante como a de geopolítica. E foi isso que é isso que fundamenta quando alguém... eu fui chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em 2011, quando Portugal tinha esse problema de reputação muito sério. E, portanto, eu tinha como missão, por um lado, contribuir para melhorar a reputação internacional de Portugal, explicar ao mundo inteiro que Portugal ia ser capaz de ultrapassar um momento difícil e que ia cumprir os seus acordos com os credores e que conseguiria fazer as reformas e depois sair para uma fase de crescimento. E foi exatamente o que aconteceu. Mas depois tinha que fazer outra coisa. É que tudo eram más notícias. Eu garanto-vos que é muito mais difícil governar cheio de más notícias do que governar só com boas notícias. E desconfiem também dos governos que só dão boas notícias. Não devem estar a dizer a verdade. Bom. E o que é que eu podia fazer em nome do meu país para procurar ajudar no caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros? Era promover as exportações portuguesas, porque uma economia que exporta mais é uma economia mais liberta e mais moderna,
atrair o investimento estrangeiro para Portugal. E não se esqueçam de uma coisa, quando alguém vos diz eu vou criar um modelo para que as empresas internacionais acreditem, por exemplo, em Portugal, está a fazer o que deve, mas não está sozinho no mundo. Toda a gente compete ao mesmo tempo pelo mesmo capital. Toda a gente está a apresentar modelos de competitividade, modelos de atração de investimento. É bom investir em Moçambique por isto, por isto, por isto. É bom investir em Portugal por isto, por isto, por isto. Mas ao mesmo tempo, ao vosso lado, na sala ao lado ou no dia seguinte, vai aparecer outra delegação de outro país a dizer exatamente o mesmo, porventura com outros focos. Cada um é uma das coisas mais importantes de um governo. É construir um modelo de competitividade. Quem faz a competitividade não são os governos, são as empresas. Mas se um país quer atrair investimento e promover exportações, temos que ser muito claros em saber em que é que nós queremos ser competitivos e nesses 3 ou 4 pontos temos que estar entre os primeiros do mundo. Para termos uma vantagem competitiva, a sério. E, portanto, houve várias coisas que me ajudaram nessa matéria, ou que eu procurei fazer sem ser demasiado disruptivo, até porque já tinha havido vários ministros estrangeiros que tinham, obviamente, mencionado a questão da diplomacia económica. Para mim, o que é que foi fundamental? Dito de uma maneira muito prática, ter embaixadores mais novos. Sabem porquê? Porque uma coisa é ter uma formação académica ou uma formação superior, em que vocês são jovens quando a globalização já existe, ou apanham o mundo da globalização, outra coisa é ser prévio a esse mundo. E eu precisava ter embaixadores com uma noção mais prática, ali como a senhora embaixadora Maria Amélia Paiva, do que é o mundo hoje. Não é o mundo ontem, é o mundo hoje. Nós não representamos os interesses nacionais do mundo que acabou. Não. Nós queremos construir o lugar do nosso país no mundo que aí vem. Portanto, eu precisava de diplomatas que fossem capazes de entender a economia global. Ora, a formação dos diplomatas não é essencialmente económica. Muitos são de relações internacionais, outros são de direito. E, portanto, era preciso trazer a formação económica para dentro do Ministério. Eu usei uma norma da lei, que a lei portuguesa diz que os embaixadores devem retirar-se aos 65 anos. Eu não abri exceções. E arranjei muitos problemas com amigos dos meus pais, por exemplo, por causa disso. Porque há sempre uma boa razão para um embaixador continuar, ou há uma visita de um presidente, ou há uma cimeira, ou há uma candidatura às Nações Unidas. Tudo isso é normal. Mas se eu não me prevalecesse dessa regra da lei, eu não teria conseguido ajudar a que a maioria dos embaixadores portugueses fosse bastante mais jovem e que os diplomatas de outra geração tivessem uma oportunidade mais cedo. Este é um ponto que me parece muito importante. Segundo, eu pedi, como exemplo, que as embaixadas portuguesas no mundo fizessem um business plan. Não está escrito no que se ensina que as embaixadas façam business plans, porque as embaixadas, em princípio, estão um pouco fora desse mundo. Mas um business plan no sentido mais simples. Quais são os objetivos neste ano económico, do ponto de vista das exportações portuguesas, de atrairmos oportunidades de investimento para Portugal e de ajudarmos empresas portuguesas a internacionalizar-se. São 3 coisas diferentes que eu chamo a vossa atenção. Uma coisa é promover exportações. Vocês querem que as frutas de Moçambique cheguem a outros mercados, não fiquem apenas para os moçambicanos. Isso ajuda as contas do vosso país. Isso ajuda a balança comercial. Isso ajuda o déficit externo. Outra coisa diferente é, eu vou fazer um roadshow a dizer porque é que Moçambique é um bom país africano para investir. Vou fazê-lo em Londres, ou em Nova Iorque, ou em Xangai, ou em Abu Dhabi. E aí eu estou a atrair investimento para o vosso país. Outra coisa é que há empresas moçambicanas que querem estar em Moçambique e, por exemplo, nos países da região. E que se vão internacionalizar. E que não ficam tão dependentes das circunstâncias económicas apenas do país.
Por exemplo, para muitas empresas portuguesas, foi muito importante estarem presentes lá fora, ou cá fora, porque a economia portuguesa, durante 2 anos, entrou em recessão. E quando o vosso mercado interno está em recessão, vocês têm que conseguir sobreviver a isso, como empresários. Terem outros mercados, estarem noutros mercados, estarem noutras regiões, é muito importante para conseguir superar. Eu nunca recomendo, nem na política, nem nos negócios, eu nunca recomendo que um país ou uma empresa sejam monodependentes. O mundo é interdependente. Toda a gente depende de toda a gente. Convém não ter uma só dependência. Isto, por exemplo, é muito relevante quando nós temos vizinhos com alguma força económica. Moçambique tem, Portugal também tem. Ter uma só dependência pode, independentemente da nossa vontade, tornar-nos prisioneiro, não do que aconteça no nosso país, mas do que aconteça nesse outro país. Portanto, era outra coisa que eu achei que era importante. Outra coisa que eu acho, gostaria que isso continuasse. Eu acho que quando um jovem diplomata, eu agora tive que dar uma aula, um mestrado na Universidade Nova em Lisboa, precisamente em Geoeconomia, e o meu assistente, que era o mesmo do reitor, era formado em gestão, já tinha o mestrado em gestão e tinha entrado num dificílimo concurso que acontece ano sim, às vezes ano não. Tinha acabado de entrar no Ministério dos Estrangeiros. De gestão. Quer dizer que as coisas avançam. Quer dizer que as coisas avançam. Que há gente que vem do lado da economia que percebe que a diplomacia, hoje em dia, é um dos melhores passaportes para a realização do interesse económico de um país e para a prossecução das oportunidades das empresas desse país. Pois outra coisa que eu acho que, e portanto eu fiquei muito contente, eu tenderia a achar que quando os diplomatas estão no primeiro momento da sua experiência profissional no Ministério, não vão logo para fora. Vocês preparem-se, aqueles que queiram ser diplomatas. Vocês, para ser diplomata, há uma coisa muito boa que se pode dizer e outra que é muito difícil, mas preparem-se e é gerível. A muito boa é que vocês vão ter a oportunidade de conhecer culturas diferentes, economias diferentes, experiências diferentes, seja na Ásia, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Oceania, seja na América Latina. E isso é uma coleção de mundividências. Vocês não vão parar de se surpreender com o mundo. Em contrapartida, têm que se preparar para fazer as malas 5 ou 6 vezes durante a vossa vida. Mas sabem uma coisa boa? Eu vou-vos dar um exemplo. Sabem uma coisa boa da economia americana? Sabem quantas vezes um americano muda de emprego durante a vida? Digam lá assim um número. 11. Sabem quantas vezes um europeu muda de emprego durante a vida? 3 ou 4. Isso, na globalização, há uma coisa que eu vos peço, porque tenho a certeza que vos estou a ajudar. Sejam flexíveis. Não sejam rígidos. A globalização é pragmática, não é ideológica. A China, hoje em dia, tem um discurso que parece mesmo o discurso líder dos que defendem o comércio livre. Verdade? Os Estados Unidos, hoje em dia, têm um presidente que tem um discurso protecionista. Também é verdade, todos o sabemos. Então a China é que defende o livre comércio e quem manda na China é o Partido Comunista da República Popular da China? O mundo vai surpreender-vos muito. O mundo não é ideológico, hoje em dia. O mundo é pragmático. Sejam flexíveis. Porquê é que eu vos digo isto? Porque se vocês não forem flexíveis, não se conseguem adaptar à mudança. E o mundo muda muito e muito depressa. Uma das coisas boas da globalização é que, e da economia digital, é que se um de vocês tiver uma boa ideia, essa boa ideia transforma-se
mais depressa num bom negócio do que no tempo da era industrial. É mais fácil, como nós vemos em todas as companhias tecnológicas, hoje em dia, pensem um bocadinho para trás, na história do Facebook, na história do WeChat na China, na história dos iPhones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As boas ideias transformam-se em bons negócios mais depressa. Mas não tenham ilusões. Ao mesmo tempo que vocês estão a comercializar uma boa ideia, alguém noutro continente qualquer está, a partir da vossa ideia, para a desenvolver, descontinuar e inovar. Ou seja, uma das vantagens da globalização é que vocês chegam a um bom negócio mais depressa. Mas atenção, que o vosso bom negócio dura menos tempo do que na era da economia industrial. Ou seja, o dinamismo é muito maior. Se vocês forem rígidos, se vocês acham que têm as certezas todas, se vocês acham que o mundo só pode ser como vocês querem, há um grande risco de baterem com a cabeça na parede. Eu ainda nesse discurso, como consultor estratégico e vice-presidente da Câmara do Comércio de Portugal e do Conselho Estratégico Internacional, que desafios haveria de propor à juventude moçambicana para um maior engajamento na ala empresarial, com a perspectiva de alavancar o país a um destacado posicionamento na economia mundial? Bem, eu, como vocês viram, fiquei muito contente com a vossa resposta. Vou contar ali à senhora embaixadora, eu fiz uma sondagem instantânea ali com a autorização do Daniel, foi perguntar à assistência quantos é que queriam ser empresários e quantos é que queriam ser políticos. Não, quantos é que queriam ser empresários e quantos é que queriam ser funcionários públicos. E houve uma maioria esmagadora, 95% contra 5%, a favor dos empresários. Mas atenção, um bom país, uma boa economia, precisa de bons empresários e também precisa de bons funcionários públicos. Com sentido de zelo, com sentido de dedicação à causa pública, que não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. E, sobretudo, que não passem a vida a inventar burocracia para depois vender facilidades. Vocês não se esqueçam da melhor definição que eu algum dia ouvi de corrupção. Corrupção é criar dificuldades para depois ir vender facilidades, não é verdade? Bom, portanto, há uma ligação entre corrupção e burocracia. Quando há menos burocracia, as possibilidades de haver maior corrupção são menores. Mas isto para vos dizer, é assim, portanto, eu acho que eu há muito tempo que penso que Moçambique pode ser uma das histórias de sucesso mais extraordinárias de África no século XXI. E, em geral, acho que a África, com duas, como diriam os diplomatas com dois caveates, com duas condições, a África pode ser o continente com um contributo mais surpreendente para o crescimento global. Quem é que há 75 anos dizia que a Ásia ia ser o que foi? Vocês não pensem que a Coreia do Sul passou da pobreza para ser um país de elevadíssima inovação e vanguardista em termos tecnológicos? Foram precisos 5 séculos. Não. Foram umas décadas. Isso pode acontecer. Eu chamo a vossa atenção para o seguinte. Todos nós, falemos isto. Eu acho que Moçambique tem todas as possibilidades de ser uma história de sucesso em África e que a África tem todas as possibilidades de ser o continente que mais surpreende no século XXI. Começando pela esta última parte. Há uma coisa que é básica, estabilidade política. E há outra coisa que vem aliada à primeira. Chama-se segurança dos contratos. Eu disse-vos há pouco. De onde é que vem o crescimento? Vem do investimento. De onde é que vem o investimento? Vem da confiança. Estas duas coisas são essenciais para construir confiança. Eu não invisto num país onde estejam a derrubar o governo todos os dias ou a mudar as leis todos os dias. Porque isso tem risco político. Foi por isso que a União Africana, a meu ver, fez uma boa evolução ao definir o princípio de que não apoia golpes inconstitucionais. Tem que se ter
como é que se diz, um framework, tem que se ter um sistema de referência que seja estável. Um investidor, se vocês se puserem na posição... Imaginem, cada um de vocês é um investidor. Se os países que mudam todos os dias de leis fiscais, ou de leis de trabalho, ou de leis de ambiente, ou de leis de licenciamento, são países que não me deixam tranquilo como investidor. Ok? E, portanto, eu acho que há, assim como há histórias difíceis em África, há histórias absolutamente extraordinárias de países africanos que estão a fazer um caminho extraordinário. E o que é crítico, a meu ver, é ter estabilidade política e ter segurança dos contratos. Eu ter a certeza que, se for fazer um investimento, escolher um parceiro, transferir tecnologia, o Estado cumpre comigo, eu cumpro com o Estado, o privado cumpre comigo e eu cumpro com o privado. Segurança dos contratos é fundamental para atrair o investimento estrangeiro. E não se esqueçam, se vocês não atraírem, alguém, em vossa vez, vai atrair aquele capital, porque o capital tem que ser aplicado. Portanto, eu chamaria a atenção que há história... Curiosamente, até tem havido economias africanas que não dependem nem do petróleo nem do gás, com extraordinário desempenho económico. Se vocês olharem com atenção, vocês olhem, habituem-se a olhar com uma certa atenção, não apenas para a vossa empresa, não apenas para o vosso país, mas pelo menos para a vossa região ou para o vosso continente. Para saber quem é que está a fazer melhor, quem é que está a fazer pior. O que é que se pode aprender com aqueles que estão a fazer melhor, o que é que se pode ensinar com aqueles que estão a fazer pior. E se vocês olharem para os números de quando começou a descida dos preços das commodities, que afetou muito a África, o crescimento em África, porque há muitas economias em África que são, não diria monodependentes, mas excessivamente dependentes dos recursos naturais, vocês vejam quem é que foram as economias que emergiram. Foram economias onde, curiosamente, nada foi dado do ponto de vista dos recursos naturais. Vocês têm crescimentos económicos de 8%, 7%, 6,5%, 6% em economias que não têm nem petróleo nem gás. E, curiosamente, têm situações próximas da recessão ou da estagnação, para ser mais exato, nas duas grandes economias tradicionais da África, que eram, respectivamente, a África do Sul e a Nigéria. Olhem para o crescimento de uma e de outra. Ali rentinho ao zero. Olhem agora para o crescimento da Costa de Marfim, para vos dar África Ocidental e África Este. Casos diferentes. Costa de Marfim, Tanzânia, Ruanda, Senegal, Maurícias, Botsuana. Olhem para as séries de crescimento económico. Ou seja, é possível fazer bem com recursos naturais, até porque devem ser bem geridos e, obviamente, atraem de investimento, mas também é possível fazer bem sem os recursos naturais. E isso chama-se governança, como vos disse aqui o José Maria das Neves. Chama-se boa governança. Ter estabilidade política, ter segurança nos contratos, haver uma política amiga do investimento. Eu, por exemplo, saiu recentemente o Doing Business, como está escrito nos documentos do Mosef, com grande transparência. O Doing Business é um ranking internacional para saber que as empresas leem muito para saber se vão investir no país A, no país B ou no país C. E que tem coisas muito práticas. Muito práticas. Quanto tempo é que eu preciso para pôr a eletricidade na minha fábrica? Quantos dias é que eu perco por ano a falar com a administração dos impostos? Quantos dias é que eu preciso para registar o nome da minha empresa? Quantos dias é que eu preciso para registar a propriedade da minha empresa? Moçambique fez progressos numa série de critérios. Noutros ainda precisa de fazer. Eu, se fosse parte da sociedade civil de Moçambique,
puxaria por esses critérios onde ainda há um largo caminho a fazer. Porque são esses que vos vão dar competitividade. Porque ao vosso lado, todos os países aqui ao vosso lado, estão a tentar atrair capital. Sejam lá governados por quem forem. Todos fazem missões empresariais. Todos fazem roadshows. Todos têm um caso para apresentar. Ora, o investidor vai escolher um. Portanto, eu acho que Moçambique tem todas as condições. Obviamente a paz é a pré-condição. Então, isso é que vocês podem ter a certeza. Ninguém vai investir em países em guerra. E em globalização, não se esqueçam, se vocês tiverem um mau caso, o mundo não vai ficar à vossa espera. Isso é outra coisa que as pessoas têm que perceber. O mundo avança independentemente da nossa vontade. As oportunidades que se têm hoje podem não se repetir amanhã. De onde? Eu acho que a África, que cresce sempre, este ano não, cresce sempre acima da média global, tem que crescer para recuperar o atraso, tem obviamente que crescer. Tem obviamente que crescer acima da média global, do crescimento global, e tem, repito, há 20 e tal casos muito bem sucedidos hoje em dia de economias africanas com futuro. E vocês só têm que transformar a circunstância de Moçambique ser um país com futuro num ato de confiança que não vos dispensa de fazer a vossa parte. Porque, repito, não há economias prósperas sem empresas. E as empresas são vocês que as vão fazer. E são vocês que vão tomar o risco de fazer uma empresa. Eu, às vezes, sobretudo em certas áreas na Europa, ouço muita gente ouço gente criticar os empresários. E eu pensei para mim próprio muitas vezes, mas esta gente que nunca fundou uma empresa, nunca criou um posto de trabalho, saberá o que é a dor de cabeça de ter que pagar 400 salários ao fim do mês? Ou de ter que pagar 1.500 salários ao fim do mês? É o que fazem os empresários. É uma grande responsabilidade. Tomar aos países terem mais empresários, grandes empresários e bons empresários. Tomara. Não se deixem iludir por retórica barata do ponto de vista ideológico. Mas, e portanto é isto, basicamente, ou seja, eu acredito em África com estabilidade e com segurança jurídica, acredito em África com paz, acredito em África como um caso competitivo em termos globais e até acho que a África pode dar um contributo surpreendente no século XXI. Para isso eu vou-vos dar um dado que nem toda a gente conhece. A velocidade com que a penetração da internet em África está a crescer. Quantos de vocês andam na internet? É melhor perguntar quem é que não anda, não? Vamos lá ver se há algum atrevido que não anda. Muito bem. Ainda não é assim o país inteiro, nem é assim o continente inteiro. Mas pode dar-se o caso, é uma mera possibilidade. Há muitos académicos, muitos teóricos que vêm defendendo isso e eu acho que eles têm potencialmente razão. E a África pode passar progressivamente para uma economia mais digitalizada sem ter feito a etapa mais industrial, digamos assim, para simplificar. Voltando à sua questão, vou dar a palavra agora à nossa plateia. Apela-se a intervenções breves, consistentes e coerentes para promover o maior dinamismo. Para os voluntários, eu agradecia que se identificassem levantando-se, identificando o seu nome e instituição. Por favor. 1 minuto. Ali está. Plataforma de Jovem Líderes. A pergunta que faço é: como é que nós podemos tirar proveito da diplomacia econômica? Se fores empresária, habituando-te a ter uma relação cúmplice, frequente, amiga e muito profissional com os diplomatas. Se fores diplomata, percebendo
que as empresas te podem ajudar a melhorar a imagem do teu país lá fora. Isso. Como é que eu posso chegar a essa relação com o diplomata? Porque estou a iniciar agora. Não sei qual é o caminho que eu chego até lá. Tens que ir ter o mesmo que fizeste até estar aqui. O mesmo que fizeste até estar aqui. É assim. Já percebemos todos, Benigna, tu não és tímida. Pegas no microfone, fazes perguntas. Vais encontrar diplomatas ao longo da vida. Tens é que saber o que lhes vais dizer e pedir. Olha, eu quero exportar, ou eu quero fazer uma parceria na África do Sul, ou eu quero, etc, etc. Tens que saber o que é que... Não vale a pena. Não é um encontro social, isso há muitos. É profissional. É profissional. Agora, não tenho dúvida nenhuma que vais ser capaz. Se não fores diplomata, se fores empresário, se fores diplomata, prepara-te para ter muitos encontros. Certo? Esqueças que os diplomatas mandam informação para os seus países. Fazem uns relatórios que se chamam telegramas. Ok? Com poder de síntese. E por isso precisam de ter os ouvidos colados à terra. Precisam de perceber muito bem o país onde estão colocados. Ok? A próxima intervenção. Boa tarde. Eu queria perguntar ao Dr. Paulo Porta se... Como é que te chamas? Oh, desculpa. Como tenho medo de falar no microfone, sou tímido, então... eu sou Ted Alfiete, faço parte da Associação É Possível. Eu queria perguntar ao Dr. Paulo Porta, não está na altura que a África criar uma moeda única para estar em pé de igualdade com a Europa, a Ásia e Estados Unidos? Como? Peço desculpa. Volto a perguntar. Não está na altura da África criar uma moeda única para estar em pé de igualdade com os Estados Unidos, a Europa e a Ásia? Olha, a pergunta é muito pertinente no sentido de que tu estás no caminho intelectualmente certo. O caminho é para maior integração económica, a nível regional e a nível continental, para além do nível nacional. Há muitas organizações regionais em África, com níveis de integração económica diferentes. Há umas que são mais políticas e de segurança, há outras que têm políticas monetárias com paridades, há outras que têm integrações económicas. Eu acho que o caminho no mundo é integrar, é ganhar escala, é desarmar as barreiras alfandegárias. Eu não gosto da expressão. Quer dizer, eu quando exporto para um país, vou fazer o meu preço. O preço é o produto de muitas coisas, como sabem, mas em particular daquilo que está associado aos custos de produção. Se em cima disso me aparece uma barreira alfandegária a dizer que eu tenho que pagar mais 10% ou mais 20%, obviamente isso não favorece o comércio. Portanto, o caminho é desarmar regionalmente as barreiras alfandegárias. E, portanto, eu acho que a África vai fazer um caminho para uma maior integração. Há zonas da África que têm uma ligação, por exemplo, ao CFA. Portanto, tem uma paridade monetária, digamos assim. A tua pergunta, portanto, não tem nada de... Uma das coisas que aconteceu à China e ninguém notou, o ano passado, foi que uma das moedas da China foi aceite no chamado basket de currencies do Fundo Monetário Internacional, moedas internacionalmente homologáveis e reconhecidas para se poderem fazer transações nessa moeda. Isso foi um dos passos em frente que a China deu. Porque a China tem uma quantidade inimaginável de poupanças, de depósitos, e tem que aplicar essas poupanças e esses depósitos na sua moeda, mesmo que não seja no seu país. Hoje em dia já estão à volta de cerca de, já superaram, creio eu, os 10% das transações internacionais feitas nessa moeda. A próxima e última intervenção. Por que a última? Não dás duas oportunidades, vá. É porque senão fica só, tem que voltar ali àquele lado, senão fica só a Benigna. Sim, senhora. Sim, boa tarde a todos. Meu nome é Arif Pereira e sou da Associação de Estudantes de Educação Pedagógica. Na sua fase introdutória disse algo interessante, que
para os países que mais desenvolvem, naturalmente, têm poucas dívidas, né? E olhando para a nossa situação moçambicana, em que sem as dívidas, efetivamente, nós não poderemos caminhar. Ou seja, se o nosso país não contrai dívidas, poderá parar efetivamente. Mas olhamos que o nosso país é detentor de vários recursos minerais, naturais, né? Então, qual é que seria a saída para uma saída mais eficaz para o nosso país, fugindo das dívidas, sabendo que nós temos estes recursos todos, mas não os exploramos com vista a melhorar a execução. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Cuidado com a ideia de fugir das dívidas, porque elas vêm ter connosco. Tu não penses que foges das dívidas e elas não te encontram. Elas encontram-te. E esse foi o problema que Portugal teve e outros países na União Europeia. Pois eu apenas vos recomendei, como vocês sabem, o meu melhor amigo era o meu irmão, que morreu há uns anos atrás, e ele tinha uma posição ideológica muito diferente da minha. Ou eu, que era mais novo, uma posição ideológica muito diferente da dele. Mas eu dizia-lhe sempre, estás para aí a dizer mal dos mercados, mas para que é que foram lá buscar tanto dinheiro? Para que é que se endividaram tanto nos mercados? Se não gostam deles, não se endividem. Não é? As pessoas de extrema-esquerda dizem muito mal dos mercados, e os mercados, e os mercados, e os mercados. Então porquê é que lhes vão pedir dinheiro? Quando é para pedir, são bons. Quando é para pagar, são maus. As regras do jogo, vocês emprestam dinheiro a alguém que não seja uma decisão generosa vossa, individual. Vocês, se alguém vos pedir emprestado, vocês emprestam dinheiro a alguém que vos diga que não vai pagar. Portanto, é só isso. Se tiverem dúvidas sobre coisas de política macroeconómica, façam uma aplicação à vossa vida concreta. Será que eu confiaria? Portanto, é assim. Portanto, isto só para dizer... E os recursos naturais, a única coisa que eu acho... Eu não obviamente, tenho sempre muito cuidado, porque eu, adorando Moçambique, não sou moçambicano e, portanto, eu tenho muito cuidado de nunca me colocar na situação de estar a mencionar matérias que possam ser interpretadas como matérias de controvérsia interna. A única coisa que eu vos queria dizer é o seguinte. Eu, como qualquer um de vós, fiquei muito feliz quando fui sabendo das notícias sobre os recursos naturais que existem em Moçambique. Agora, se me permitem um conselho sobre vocês, a vossa vida de cada um de vocês, planeiem a vossa vida como se isso não chegasse amanhã. Planeiem a vossa vida com independência desse cenário. O que vier a mais, ainda bem. Mas planeiem a vossa vida pelo caminho mais difícil. Pelo caminho em que o vosso sucesso dependa de vocês. E não de uma coisa que é muito importante para Moçambique. Se for bem gerida, como todos esperamos, fará de Moçambique um caso absolutamente extraordinário em África e mesmo no mundo. Se trata de um dos principais players de gás no mundo. Mas, como vocês sabem, não chega amanhã. Há um diferencial. É preciso ter sempre este ponto de realismo. Há uma diferença entre o momento em que as coisas são descobertas, o momento em que as descobertas ganham a certeza de que têm racionalidade económica. O Daniel pode-vos explicar o que é que isto é. Uma coisa é a gente achar interessante um negócio, mas se aquilo não for racional, os empresários, ao contrário dos governos, às vezes, não andam nesta vida para perder dinheiro. Certo? Os empresários não andam nesta vida para perder dinheiro. Podem até perder dinheiro num negócio porque acham que mais à frente vão conseguir recuperá-lo. Mas, com toda a franqueza, um empresário que só perca dinheiro não é com certeza que está enganado, é melhor mudar de ramo. Está enganado de profissão. Nem sempre é assim com as administrações e com os Estados. E tenham sempre consciência de uma coisa. Há um momento em que as reservas são descobertas, há um momento em que a racionalidade económica das reservas como negócio é apurado, há imensos investimentos logísticos e para garantir a prospecção e para garantir a transformação que têm que ser feitos. Esses investimentos são gigantescos. Olhem que eu sei o que vos estou a dizer, eu faço parte do board internacional de uma das petrolíferas mais relevantes do mundo e da América Latina em particular. E, portanto, sei o que vos estou a dizer, os investimentos são gigantescos.
E depois há a fase em que se chega não só à extração, como à transformação, como à comercialização. Ou seja, vai passar ainda bastante tempo até isso chegar à vida cotidiana de cada um de vós. Portanto, planeiem a vossa vida como se isso não existisse ou não chegasse amanhã. E um dia encontram-se pelo caminho com boas notícias. Mas já fizeram o vosso caminho. É isso que eu queria chamar a vossa atenção. Façam por vós o máximo que vocês podem fazer por vós. Não estejam à espera de uma coisa que de repente vos ajude a meio do caminho. Se vier, vem, mas se não vier, ou se demorar, ou só for no tempo dos vossos filhos, vocês já... Aquilo que eu acho essencial para o progresso de uma sociedade é que vocês, que têm a oportunidade de estar aqui, muitos têm a oportunidade de estudar, que vocês deixem aos vossos filhos mais do que os vossos pais vos puderam transmitir a vocês. Se isso acontecer, o país progrediu. De geração para geração. Eu costumo sempre dizer uma coisa para os críticos da globalização, que não há muitos em África, nem há muitos na América Latina, nem há muitos na Ásia. Mas há uma certa ideologia, há uma certa gente muito ideológica que gosta de dizer mal da globalização. Eu dou-vos um pequenino dado só. Há 30 anos, vocês não andavam nem a gatinhar, há 30 anos vendiam-se no mundo 900 milhões de bilhetes de avião por ano. Sabem quantos é que se vendem hoje? 4,5 bi. 4.500 milhões de bilhetes de avião por ano. Não quer dizer que sejam 4,5 bi de passageiros. Eu, por exemplo, compro vários por ano, por causa da minha vida profissional. Mas o aumento é tão exponencial. O que é que isto quer dizer? Que houve gente de África, da América Latina e da Ásia que passou a poder viajar quando, na geração dos pais deles, nem dinheiro havia para poderem comprar um bilhete de comboio, quanto mais agora de avião. Isso quer dizer que o mundo melhorou, que o mundo se tornou mais aberto, que houve uma certa desregulamentação do transporte aéreo, apareceram as low cost e, sobretudo, apareceu uma classe média incipiente que passou a poder viajar quando os pais não podiam fazê-lo. Isso quer dizer que o mundo andou para melhor. Nós só vemos as más notícias, mas o mundo andou para melhor, podem ter certeza. A vez da ultíssima intervenção, por favor. Ultíssimo. Boa tarde. Teu nome? Eu sou Gimésio, venho da UEM, Okay. sou estudante da UEM. Mas antes mesmo de ir ao ponto, gostaria de fugir um pouco do ritual. Tudo porque considero eu de que o reconhecimento é fundamental. E, portanto, gostaria de, neste momento, agradecer ao Grupo SOICO por esta oportunidade. Sim, agradecer ao Grupo SOICO por esta oportunidade. Eu penso que este fórum o slogan, não é, que a STV tem, que é todos nós somos Moçambique, convida todos nós, não é, cada moçambicano, não é, sobre o que mais podemos fazer para elevar a fasquia do nosso desempenho, no sentido de contribuirmos para o desenvolvimento do nosso país. Indo ao ponto, eu gostaria de fazer em jeito de uma provocação, na verdade. Existem, disse aqui muito bem, não é, de que há economias africanas que estão a crescer. E sim, estão a crescer, e o mais importante é que eles conseguem traduzir isso em desenvolvimento humano. Em contrapartida, existem estudos feitos por norte-americanos, europeus, que demonstram que estes países que neste momento estão a crescer e conseguem traduzir este crescimento em desenvolvimento humano teriam saído
daquilo que eles chamam de daquilo que eles chamam de armadilha da ajuda externa, não é? A armadilha de ajuda externa, de que forma? Nós recebemos ajuda externa, principalmente os países africanos recebem ajuda externa, e essa ajuda vem com recomendações. Sim, vem com recomendações. E neste momento estamos a falar aqui da diplomacia econômica. Eu gostaria de ouvir, não é, Dr. Portas, esta questão da diplomacia e depois aliado a esta questão que estes autores estão a trazer. Muito obrigado. Deixa-me dizer-te o seguinte, é assim, se tu fores, por exemplo, aos casos que eu te mencionei há pouco, de países que estão a crescer muito, o que eu disse foi que o facto do petróleo ter caído a pique, agora até está nos 60 e pico dólares, mas o facto do petróleo ter caído a pique foi muito problemático para economias que dependiam muito dos recursos naturais, mas deixou à vista economias que não têm recursos naturais e têm um belíssimo desempenho. O que isto quer dizer é que é possível, em África, haver boas histórias de economias com recursos naturais e boas histórias de economias sem recursos naturais. Normalmente, quando se depende exclusivamente dos recursos naturais e da sua extração, fica-se capturado pela evolução dos preços internacionais. E isso não é bom. Para usar, eu dou-te 2 exemplos que estão à vista nas televisões todos os dias. Por exemplo, o México é um dos países com grandes reservas de petróleo. Mas o petróleo já só representa 8% do PIB do México. Tu constróis lá tudo, carros, aviões, painéis digitais, tudo, televisões. Portanto, o petróleo é relevante, mas é menos de 10% do PIB. O caso oposto, a Venezuela. Tudo depende do petróleo. Eu até nem consigo perceber como é que as ruas estão cheias às 11 da manhã ou às 4 da tarde. É um fenómeno que me transcende. São os hábitos de trabalho que uma sociedade tem que ter. A Venezuela, como está monodependente do petróleo, hipotecou para muitos anos a sua própria riqueza natural. Diz. Não, é só para, concluindo, é assim, porque ele fez uma pergunta que tem a ver com os países que dão ajuda externa põem em condições. Há 2 modelos completamente diferentes. A ajuda dos chineses não põe condições, mas não te oferece muitas vezes garantias de qualidade, nomeadamente em infraestruturas. Vamos lá falar a verdade. Tudo o que é muito barato normalmente traz um problema atrás, que se verifica uns anos depois. Falo da conclusão do tema do debate. E só um segundo que ele queria que eu lhe dissesse, mas eu não lhe posso dizer isso porque eu não penso isso. É assim, ainda bem que há países que são doadores, porque isso ajudou Moçambique no seu momento mais difícil. E ainda bem que um dia o Moçambique não precisará de países doadores. Agora, não penses numa coisa. Não penses que não vais ter que, se queres ter um papel internacional, tens que cumprir com estándares internacionais. Não tenhas dúvidas sobre isto. Porque é pelos estándares internacionais que vais ser avaliado. Hoje em dia, em economia global, quando tu tens um processo com o Banco Africano de Desenvolvimento, não penses que eles não vão ver a avaliação global do teu processo, do teu país, da tua administração, do teu ministério. E, portanto, para terminar, de acordo com o tema, eu acho que as empresas têm muito a ganhar com uma diplomacia moderna, que é, por natureza, não só económica, porque a diplomacia política, a diplomacia cultural têm a maior das relevâncias, mas que, para defender completamente os interesses de um país, tem que ser também diplomacia económica. Isto eu acho que é básico. E faz parte do vosso direito, das vossas expectativas como empresários, no futuro, saber
que a máquina diplomática do Estado vos pode ajudar, sobretudo, a atingir outros mercados. Em contrapartida, acho que a linguagem comercial deve ser normal para os diplomatas e a linguagem diplomática deve ser normal para os empresários. Devem poder entender-se. Não haver uma conversa de surdos. Normalmente os empresários são diplomáticos, não gostam de situações de conflito, porque estão ali para fazer negócios. Portanto, há uma coisa que os aproxima dos diplomatas. Os diplomatas não estão lá para fazer a guerra, estão lá para preservar a paz, digamos assim. E, portanto, isso aproxima os diplomatas dos empresários. Nem os diplomatas nem os empresários são pessoas que tenham grande vantagem no conflito. Ok? E tem outra coisa, há uma coisa que eu acho que é muito bom que a diplomacia ganhe, que é pragmatismo. Uma abordagem pragmática, não uma abordagem excessivamente conceptual ou ideológica, porque o mundo não é nem conceptual nem ideológico, para o bem e para o mal. E, portanto, isso é os empresários são pragmáticos. Os empresários, se uma empresa der X anos de prejuízo, fecham a empresa. Portanto, em linhas gerais, a reflexão sobre a diplomacia económica refere-se à globalização, geralmente entendida como um processo transformador das relações internacionais, criando um complexo conjunto de interconexões e interdependências que afetam todas as esferas da vida econômica, social e política dos países. É momento de mais uma vez agradecer pela presença e disponibilidade de todos, em especial ao Sr. Paulo Portas, que com muito prazer teve a oportunidade de partilhar a sua experiência profissional em torno do nosso tema. Fiquem ligados ao próximo debate, também mediado pela ANJ, Associação Nacional de Jovens Empresários, com o tema o impacto que a juventude tem no empreendedorismo através da tecnologia e fóruns como o ZEF Young Leaders, um tema a não perder. Vamos terminar a sessão com uma citação do Otto von Bismarck. A diplomacia sem as armas é como a música sem os instrumentos. Tenho dito e muito obrigado. Sabes que aqui há atrasado, como se diz agora, dizia-se que a diplomacia era a continuação da guerra por outros meios. Sabes o que é que eu digo? A diplomacia é a continuação da economia por outros meios. Esta aqui é uma moderadora que não deixa de rapar o tempo. Claro. Boa noite já, boa tarde ainda, peço desculpas. Bom dia, boa tarde e boa noite. Boa noite, quis dizer. Era só para anunciar o programa da manhã, das 10h30 às 11h, vamos ter um painel Juventude e Liderança, como formar líderes do amanhã. Este painel terá como orador principal José Luís Zapatero, antigo primeiro-ministro da Espanha. Vamos também ter um outro painel das 11h45 às 12h45, investimento, jovem e criação de oportunidades. Terá um orador principal, Ricardo Tadeu. Desde já agradecemos a presença de todos e contamos convosco para as discussões da manhã. Muito obrigado. Ora, muito bem.
Este primeiro dia do Mosefo Young Leaders foi mesmo o dia de abertura deste espaço de debate em que os jovens falam entre si, mas também interagem com figuras de reconhecido mérito. Também são figuras que vão fazer parte daquilo que é o segundo grande fórum Mosefo, começa mesmo na quarta-feira. Neste momento, se calhar seja mesmo importante ouvir alguns participantes, a destacar mesmo a presença do Governo, sobretudo o Ministério da Juventude e Desportos, que desde sempre esteve ligado a este projeto Mosefo. Vou mesmo pedir a indicação dos meus colegas para saber qual é a Câmara. Estou mesmo com a Vice-Ministra da Juventude e Desportos. Senhora Vice-Ministra, boa tarde. Como é que viu esses debates e até que ponto podem desenvolver aquilo que são as iniciativas do Governo para com a juventude? Penso que decorreram de uma forma muito boa. Os jovens estiveram participativos, entusiasmados, os oradores foram brilhantes, trouxeram temas bastante pertinentes e ideias inovadoras naquilo que concerne a globalização, a modernização e, sobretudo, fizeram um excelente enquadramento daquilo que eram as ideias que os jovens traziam, fizeram aquela ponte sobre a sua experiência de governação para um contexto mais atual, moderno e jovem. Todos nós tivemos uma tarde bastante rica, aprendemos com grandes ideias e, sobretudo, enriquecedor para a juventude. A juventude esteve organizada em associações, estiveram presentes, aderiram e quero mais uma vez agradecer por esta oportunidade de termos este espaço jovem que é fundamental para desenvolver Moçambique. Zé Maria Neves falou da generosidade do Criador para com a África, trouxe aqui a questão dos recursos que existem, apesar do período de colonização, mas ainda existem muitos recursos, só que, no entanto, falta o essencial, que é a questão do engajamento dos próprios jovens e o caminho fundamental que é a formação. Como é que Moçambique está a encarar esta questão da inclusão dos jovens no processo de desenvolvimento do país, tendo como base a formação, que é fundamental? Foi interessante esta abordagem, sobretudo quando se falou sobre a generosidade. Fez-se também a comparação do jovem atual e trouxe em evidência aquilo que era o contexto do jovem há alguns anos atrás e o contexto atual para este jovem. E foi visível também a diferença em termos da atuação que o jovem do antigamente tem, que é totalmente diferente do atual. Portanto, foi uma comparação bastante interessante e, na realidade, a generosidade veio de cima, porque tivemos exemplos de jovens que tudo largaram para se engajar na libertação dos países, para pegar numa arma e defender a pátria. E esta generosidade pouco se vê na juventude atual. O que está a faltar? Qual é o diferencial? Na realidade, não iria dizer que os jovens já não são generosos ou que esta generosidade não se vê atualmente, mas estamos num contexto diferente e esta generosidade reflete-se de uma forma diferente. O jovem neste momento está rodeado de várias plataformas de informação, está num contexto muito mais global, onde a informação muda de segundo a segundo e há grandes transformações. O jovem está atento, está pronto e podemos dizer que está numa outra dinâmica para responder e tem capacidade de responder a desafios muito mais rápidos e modernos. Penso que é uma questão de conseguirmos ter as pontes certas e o Mosefo Young Leaders é uma ponte, sem dúvidas, que irá permitir que muitos jovens desenvolvam este contacto, que estes jovens possam ter com estas individualidades e com o mundo, a partilha de conhecimento. Também falou-se bastante do conhecimento, que é fundamental, e o fato dos jovens conseguirem fazer a conexão
do que é importante para o país neste momento. É o desenvolvimento económico, é o desenvolvimento, é a continuidade da construção do nosso país. São outros desafios comparativamente ao passado, mas estamos no caminho certo e posso considerar que a generosidade ainda existe, mas é expressa de uma forma diferente. Muito obrigado. Ana Flávia Azinheira, Vice-Ministra da Juventude e Desportos, a fazer aqui a análise do que foram os debates nos dois painéis. O primeiro tivemos o antigo Primeiro-Ministro de Cabo Verde, portanto José Maria Neves, e também o segundo que contou aqui com Paulo Portas de Portugal, um homem experiente na área da política, mas também a mostrar que, no final de contas, é possível o país desenvolver sem depender bastante dos recursos minerais naturais, porque esses criam armadilhas, como é o caso dos choques externos. E vamos seguir, como anunciou o Boaventura Amcipo, nos próximos momentos ter aqui um espaço de debate em que não vai ser necessariamente com plateia. Os jovens da ANGE vão estar a discutir aqui a questão do impacto que a juventude tem no empreendedorismo através da tecnologia e fóruns como o Mosef e Euclides. Portanto, quem vai moderar este debate vai ser mesmo a minha convidada, já está aqui bem ao lado. Eu vou pedir mesmo que se apresente. O meu nome é Mariam Margi, sou presidente da FEMA, a Federação das Mulheres nos Negócios. Mariam, o que é que se pretende de facto com este espaço de debate? A discutirmos, continuar a discussão que já começamos hoje sobre quais são os desafios, quais são as oportunidades e como em momentos de crise conseguimos manter os olhos postos no futuro sem pensar nas aflições de hoje ou de amanhã e tentando tirar a maior parte das vantagens do médio e longo prazo. Olhando, se calhar, procurando ser sucinto na questão das duas intervenções, se calhar podemos ter como ideia-chave que é possível, sem entrarmos em desespero, focarmos no futuro, engajarmos as forças para podermos desenvolver o país. É esse sentimento que vocês têm? Sim. Sim, e comungamos desse sentimento. Eu acho que as duas intervenções que tivemos esta tarde mostraram-nos dois aspectos importantes. Que é preciso ter coragem para fazer a mudança e que é preciso reunir alguns fatores para esse processo de mudança. É preciso haver liderança, é preciso haver vontade política e é preciso mobilizar os jovens e a competência técnica. A segunda intervenção do Dr. Paulo Portas diz-nos que não é necessário só fazermos diplomacia política, é necessário fazermos diplomacia económica, ou seja, é necessário que o governo trabalhe intimamente com o setor privado para fazer vingar o setor privado do seu país fora e do seu país em diversas dimensões. E é isso que tivemos a ver hoje durante esses dois painéis e, claro, nós comungamos. O Papa costuma dizer que em tempos de crise é preciso estar tranquilo. E é preciso ter a capacidade de estar tranquilo durante todo o processo de crise. Se nós precipitarmos, tomarmos decisões sem medirmos todas as consequências e todas as opções, nós não vamos tomar decisões acertadas e provavelmente vamos até tomar decisões que nos prejudicam. E estas duas sessões de hoje também nos provaram isso, mostraram isso. Muito obrigado e boa sorte no debate. Portanto, é isto que nos oferecia trazer a todos os telespectadores que nos acompanharam a partir da STV, também da STV Notícias. Destacar aqui esse momento de debate que vai acontecer mesmo no canal STV Notícias, em que os jovens vão discutir esses assuntos que têm a ver com o empreendedorismo, através da tecnologia. Portanto, é tudo na perspectiva de engajar ainda mais os jovens, aliás, juntos que pode-se construir um futuro melhor para frente. Então, é nessa perspectiva mesmo que vamos acompanhar esse momento de debate. Para já saímos para um intervalo. Não saia daí, contamos com a sua audiência.